passar aqui a correção, então, dos exercícios, tá? Fiz meio de forma direta aqui. Aí vocês podem fazer de forma passo a passo e anotando o valor. Eu fiz meio direto, tá? Então, vamos lá. Exercício 1. Calcular a vazão que passa em um tubo de 3 polegadas, cuja velocidade é 2,2. E aqui tem que uma polegada é 2,54 centímetros, né? Então, ele quer achar a vazão, a gente faz aí através da equação da continuidade. Vazão igual a velocidade vezes área, tá? Velocidade eu tenho, que é 2,2, a área eu preciso calcular usando o diâmetro. Então, qual que é a fórmula da área do diâmetro? Π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, velocidade vezes π vezes d ao quadrado sobre 4 vai dar a vazão. Velocidade 2,2, diâmetro 3 vezes uma polegada, que são 3 polegadas, tá? Ao quadrado. Posso resolver separado aqui, depois atribuir o valor das 3 polegadas? Posso, né? Não tem problema. Que eu coloquei o diâmetro aí, calculando 3 vezes uma polegada. Então, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, aí vai dar a vazão aqui em metro cúbico por segundo, 0,01, né? Tem casas após a vírgula aqui, metro cúbico por segundo. Vezes 3.600 para passar para metro cúbico por hora, tá? Então, deu 36,12. Já usando direto o cálculo na calculadora, 36,12. Ah, mas eu peguei 0,01 vezes 3.600, é um pouco diferente, tá? Não tem problema, pode variar um pouco aqui a unidade. Não vai ser, não precisa necessariamente ser exato, mas vai dar próximo de 36. Exercício 2, calcular a velocidade em um tubo de 75 milímetros de diâmetro, tá? Então, é a mesma fórmula, a equação da continuidade. É a vazão, né, 30 metros cúbicos por hora. Vazão igual a velocidade vezes área, tá? Então, se eu isolar a velocidade, vai dar vazão dividido por área. Vazão, ó, que é o termo de cima aqui, ele está em metro cúbico por hora. Eu preciso passar para metro cúbico por segundo, dividido por 3.600. A área vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4. Diâmetro, né? Milímetros aqui, 75 para metro, vai dar 0,075 metros ao quadrado vezes π dividido por 4. Então, esse termo de cima dividido por esse termo de baixo, ok? Então, vai dar uma velocidade de 1,89. Ah, mas eu fiz passo a passo, anotei o valor, fui fazendo, deu diferente. Pode ter dado diferente, mas não vai ser muito, né? Vai ser 1,87, 1,88, aí 1,85, 1,91, 92. Então, vai estar próximo, tá? Você fazendo o cálculo direto ou fazendo ele passo a passo. E nós vamos para o exercício 3. Então, aqui a gente tem um esquema, tá? Considerando que é um fluido perfeito. Então, uma caixa d'água com um orifício, onde está fluindo água aqui, certo? Está aberto, lançando água. Um diâmetro de 20 milímetros e uma altura de coluna d'água de 5 metros. Como é o fluido perfeito, a gente vai usar o quê? Equação de Bernoulli para fluido perfeito, que é essa aqui, tá? A gente vai avaliar os termos aqui para substituir. Então, pressão no ponto 1. Pressão, né? Tem coluna d'água aqui sobre o ponto? Tem água sobre o ponto 1? Não, né? Ele vai tender a zero. Velocidade no ponto 1. A velocidade bem baixa, porque eu tenho uma área super grande. Quando eu tenho área grande, essa velocidade ela tende a ser bem pequena. A gente pode até considerar zero, né? Considerando a velocidade do ponto 1 em relação ao ponto 2. A altura da água em relação ao nível de referência, 5 metros. Ponto 2. Está no ponto 2 aqui, já está na atmosfera, tá? Então, nós não temos pressão de coluna d'água exercendo sobre o ponto. Então, é zero. Velocidade, aqui sim, tem uma velocidade maior, né? Nós vamos calcular. E a altura do ponto 2, ele está coincidindo com o nível de referência, então é zero. Então, de um lado, a equação vai ser 5, do outro, velocidade ao quadrado, 2 vezes a gravidade.
Gravidade, então, né? Continuando o cálculo aqui embaixo. 5 igual a velocidade 2 ao quadrado vezes 2 vezes 9,81. 9,81 é a gravidade. Isolando a velocidade, extraindo a raiz aqui, nós temos 9,9 metros por segundo. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, aí se você arredondar ou fizer direto na calculadora, tá? Então, a resposta A, 9,9. Agora, eu preciso achar a vazão, tá? Vou usar a equação da continuidade. Tenho a velocidade já, que é 9,9, falta a área. A área vai ser em função do diâmetro que está passando, que é 20 milímetros, ou 0,02 metros. Então, 0,02 ao quadrado, que é o diâmetro, vezes π dividido por 4, é a área. A área vezes a velocidade vai dar 0,031 metros cúbicos por segundo. Vezes 3.600 vai dar aproximadamente 11,19 metros cúbicos por hora. Tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo dos valores que você estiver usando para calcular. Mas não vai fugir muito disso. Ok? Então, até agora aqui a gente usou a equação da continuidade. E aí usamos o teorema de Bernoulli também. Questão 4. Tá? Qual o diâmetro da tubulação para transportar 50 metros cúbicos de água, né, a uma distância de 1.500 metros, do reservatório A ao B, considerando aí que o desnível é 48 metros. Então, tem 48 metros, está interligado aqui, eu vou interligar um reservatório com o outro, e aí eu quero passar 50 metros cúbicos. Qual que é o diâmetro do tubo que eu vou usar aqui? Tá? Então, para isso a gente vai usar aqui a equação de Haase-Williams, de perda de carga. Então, quanto que eu posso perder de carga? Eu posso perder 48 e vou chegar lá no final com zero de pressão, né? Então, tem 48 para perder, para queimar. A vazão eu tenho, o C, o coeficiente do tubo eu tenho, o comprimento eu tenho, não tenho diâmetro. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores aqui e isolar o diâmetro. A vazão é 50 metros cúbicos por hora, a gente tem que usar ela em metro cúbico por segundo, então vou dividir por 3.600. Então, vazão dividido por C, elevado a 1,852, vezes o comprimento dividido por D. E aí agora eu vou isolar o D, como é que eu faço? O D vai para lá multiplicando com 48, o 48 passa dividindo, e aí o D está elevado a 4,87. Eu extraio a raiz, né? O radical 8,47. Então, fazendo o isolamento aqui, a gente vai chegar nessa equação aqui. 10,646, 50 dividido por 3.600 por 150, elevado a 1,852, vezes 1.500, dividido pelo 48, que veio aqui dividindo, né? Estava multiplicando o D lá, extraindo a raiz, tá? Posso primeiro pegar a equação aqui, isolar o D e depois substituir, ao invés de substituir primeiro e depois isolar? Posso também, tá? Inclusive, vou ficar com uma fórmula de diâmetro já pronta. Ou, né, como eu acho que foi mais aproveitável nas aulas aí, né, substituo os valores e isolo depois, tá? De qualquer forma, vai dar o mesmo resultado. Então, o D deu 0,0938 vezes 1.000. Então, vai dar 96,38 milímetros. Na prática, aqui a gente colocaria um tubo de 100 milímetros, tá? Detalhe aqui, pessoal, talvez vocês tenham alguma dificuldade para fazer esse isolamento, né? E para lançar os valores na calculadora, tá? Só tem uma forma de vencer isso, que é praticando, tá? Pega com os colegas, pega a equação, vai tentando fazer, vai tentando isolar até chegar, certo? Então, realmente tem que estar praticando para conseguir concluir quem está com uma certa dificuldade, tá? Não tem outra forma, ok? Então, quem tiver com dificuldade, vai aqui do começo, pode fazer passo a passo, joga lá, resolve, vai, volta.
Só que o ideal é, né, já tá montado dessa forma aqui, porque vão dar valores ou muito grandes ou muito pequenos, então fica ruim de você arredondar, anotar os valores, né? Então, a melhor forma é já isolar tudo e resolver. Mas aí fica a critério de cada um. Então, dependendo da forma, pode ser que diferencie um pouco o valor, mas também não vai mudar muita coisa, tá? Então, né, usei a equação aqui, isolei o diâmetro. 5, então é o mesmo exemplo anterior, só que aí eu já tenho um tubo de 75 aqui, tá? Então, eu tenho o mesmo desnível, o comprimento é o mesmo, o C é o mesmo, e aí eu já tenho um tubo de 75. Qual vazão que vai passar se eu colocar um tubo de 75, tá? Então, novamente, eu vou usar a equação de Haase-Williams, e aqui, para eu isolar a vazão, eu vou usar uma propriedade da matemática, né? De divisão de radical. Então, quando a divisão está elevada ao expoente, é a mesma coisa que o numerador elevado ao expoente dividido pelo denominador elevado ao expoente. Então, o que muda aqui? A vazão é elevada a 1,852 e o C é elevado a 1,852. Ok? Que é a mesma coisa, mas essa formatação vai permitir com que eu isole a vazão. Então, agora eu vou substituir os valores e isolar a vazão, tá? Então, qual que é o HF? Quanto que eu posso perder de carga? Quanto que eu tenho de pressão disponível? 48, né? Eu vou chegar com pressão zero lá e vou perdendo isso no caminho. 48 igual 10,646 vezes a vazão, dividido por C, que vai ser 150, vezes o comprimento, que é 1.500, e o D vai ser 0,075, tá? E aí eu vou, o que está embaixo vai para lá multiplicando, o que está multiplicando passa dividindo, e eu extraio a raiz de 1,852. Então, já montada a equação aqui, tá? Já dividindo e extraindo o radical, já com a vazão isolada. Então, a raiz de 1,852, dentro da raiz, 48 vezes 150 elevado a 1,852, vezes 0,075 elevado a 4,87, isso é o diâmetro, vezes a constante, 10,646, vezes 1.500, que é o comprimento. Então, a vazão aí em metro cúbico por segundo vai dar 0,0718, vezes 3.600 vai passar para metro cúbico por hora. Então, vai dar 28,85 metros cúbicos por hora. Pode ser que dá um pouco mais, um pouco menos, depende do arredondamento. Depende se você já vai lançar na calculadora aqui direto, né? Mas, novamente, não vai fugir muito disso. Então, notem que aqui do tubo de 100 passava até 50 cúbicos. Aqui eu reduzi para 75, só passa 25, 26 metros cúbicos por hora. Ok? Exercício 6. Então, qual deve ser o desnível mínimo aqui entre os reservatórios, tá? Para passar 15 metros cúbicos por hora, eu tenho uma tubulação de 2 polegadas. Então, aqui, o que eu preciso saber? Quanto de carga que eu vou perder no caminho vai ser a quantidade de pressão que eu tenho que ter disponível, tá? Que é o desnível. Então, vou usar a equação de Haase-Williams. Aqui, vou achar a perda de carga, que ela tem que equivaler ao desnível. Então, só posso perder aquilo que eu tenho disponível, né? Então, substituindo aqui, 10,646, 15 por 3,600, dividido por 150, elevado a 1,852, vezes 200, que é a distância, dividido pelo diâmetro. O diâmetro é 2 polegadas, 0,0254 vezes 2. Ou primeiro eu calculo, depois coloco aqui, né? Vai dar 0,05 alguma coisa aí, né? Elevado a 4,87. Então, o HF deu 15,57 MCA, né, ou metros de coluna d'água. Então, o desnível deve ser pelo menos 15,57 metros para poder passar a vazão de 15. Ou seja, vai precisar ter mais ou menos aí 16 metros de diferença de nível entre um reservatório e o outro para estar passando essa vazão aqui.
Exercício 7 talvez foi o exercício que houve mais dúvida, né? Mas na verdade vocês vão ver que ele não é difícil de resolver e ele tem mais uma questão de interpretação aí do que de cálculo mesmo, tá? Então, lendo o exercício, no esquema a seguir, o nível do reservatório A está nessa cota de 222, e aí ele está interligando com o reservatório B com uma adutora AB, né? Então, é um trecho AB de 250 milímetros, e depois tem o trecho BC de 200 milímetros. E a cota lá é de 201,5. Então, ele está perguntando, né, do jeito que está aqui, esse reservatório, ele vai encher em 6 horas, a capacidade dele é 600 mil litros, ele vai encher em 6 horas. Então, o que acontece aqui? Ó? Quanto de pressão que eu tenho? Eu tenho a diferença de nível, né, que é 222 menos 201. Então, eu tenho 20,5 metros de pressão de gravidade para queimar. Então, essa pressão aqui que eu tenho disponível, ela não pode ser maior do que a perda de carga nesse trecho e nesse trecho. Se eu perder menos do que eu tenho, quer dizer que sim, né, vai encher. Então, mas qual que é a vazão que eu vou calcular? São 600 mil litros em 6 horas, que são 100 mil litros por hora, ou 100 metros cúbicos por hora. Então, eu vou calcular a perda de carga nesse trecho aqui, usando 100 metros cúbicos por hora, e nesse trecho aqui, usando a mesma vazão, 100 metros cúbicos por hora, que é o que eu preciso passar, tá? E aí vou somar as perdas de carga do trecho AB com o BC e comparar com o que eu tenho de desnível. Então vamos lá, trecho AB. Qual que é a vazão? 100. Qual que é o C do tubo? 86. Qual que é o comprimento da tubulação? 3.000. Qual que é o diâmetro? 0,25. Então vou perder 9,36 MCA aqui. Trecho BC. Qual que é a vazão? É a mesma, 100 cúbicos. C do tubo, 86. Comprimento da tubulação, 1.000 metros. Qual que é o diâmetro? 0,2. Perda de carga, 9,25. Então, ó, eu tenho desnível disponível, que é 222, que é essa cota aqui, menos essa aqui, dá 20,5 metros que eu tenho de desnível. Então, eu tenho 20,5 de pressão. Quanto que eu perdi? Vai ser a perda de carga no primeiro trecho mais o segundo. 18,65. Então, eu tenho mais do que eu vou perder. Isso quer dizer o quê? Que, beleza, vai passar essa vazão de 100 cúbicos aqui. Porque eu tenho 20 e perdi só 18. Vai passar até mais que 100, né? Chegando com pressão zero aqui embaixo. Então, a resposta é sim, encherá em 6 horas ou até menos, pois a perda de carga na tubulação, 18,61, é menor que a pressão disponível, que é a diferença de nível entre os reservatórios, 20,5 metros, tá? Então, dois cálculos de perda de carga, você soma e compara com o desnível. Então, é fácil de resolver, é mais uma questão de interpretação, ok? Então, pessoal, vão pausando aí o vídeo, vão corrigindo, né, o que vocês fizeram. Acho que muitos aí já acertaram aí pelo que eu andei olhando, né? Mas é mais questão de entendimento. Então, a prova de vocês aí vai ser lá aquela parte primeira teórica dos métodos e sistemas de irrigação, e aí vai entrar a parte de hidráulica, que seria essa nossa lista de exercícios baseado nela, tá? Então, estudem aí essa parte da introdução da irrigação e aí essa parte de cálculos, ok? Então, seria isso aí.